Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? A mídia notificou frequentemente relatou um relato histórico de pessoas e coisas que desapareceram. Muitas vezes essas histórias correm por um tempo enquanto se procura explicações ou se encontra os perdidos. Podemos pensar em crianças que desapareceram inexplicavelmente, alguns que aparentemente foram sequestrados por terroristas, são chamados de desaparecidos. Recentemente, um avião deixou a Malásia para ir para a China e desapareceu misteriosamente. Algumas dessas histórias, embora inexplicáveis, mantêm um certo fascínio à medida que tentamos entender os porquês e para quês. Para um crente, o maior desaparecimento de todos é o dos seus pecados. Como pode ocorrer isto? Um pecador encharcado, carregado, imundo dos seus pecados podem desaparecer. Como é isto? Você pode estar pensando, é impossível. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada afirma: no dia seguinte, quando João viu a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Sem dúvida, o maior problema que o mundo já enfrentou é e foi o pecado. Todos os outros problemas, sejam familiares, financeiros, físicos, podem afetar algumas pessoas, mas o pecado afeta todos nós. Qualquer outra dificuldade é resultado do pecado e ninguém pode escapar de suas consequências. Isto é o que a Bíblia declara de uma maneira muito clara. Ela diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Observe que a palavra todos é mencionada 2 vezes. Não podemos escapar desta verdade. Pode-se argumentar que, se estamos todos na mesma situação, por que se preocupar? Este tipo de raciocínio dificilmente serviria de conforto para quem estava na aeronave que desapareceu. Não teria ajudado aqueles que se afogaram quando o famoso Titanic afundou nas águas geladas. A razão pela qual você precisa se preocupar é esta: porque Deus, estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio daquele homem que estabeleceu, do que deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dentre os mortos. É claro, este homem é o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 17, versículo 31, está este versículo. Se quisermos escapar do julgamento de Deus contra nossos pecados, então nossos pecados têm que desaparecer antes desse julgamento. Isso só pode acontecer em uma base: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 é uma maravilha, que Deus deixa isto claro, tanto o julgamento para o pecador impenitente, como a salvação para o pecador arrependido. Foi maravilhoso da parte de Deus enviar seu Filho, seu unigênito Filho, a este mundo para morrer na cruz do Calvário pelos pecadores. Foi um custo alto para Deus? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, Deus prometeu:
De seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Para todos cujos pecados foram banidos, há outro desaparecimento para ele e também é esperado. O Salvador prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. O apóstolo Paulo registra em sua carta à jovem igreja em Tessalônica: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Eventos nacionais e internacionais, calamidades naturais e físicas, crescente imoralidade e vício, crueldade e violência apontam para o fato de que o Senhor Jesus está voltando. Não sabemos quando, mas cremos que será em breve, e então todos aqueles cujos pecados foram purificados serão arrebatados para o céu para estar para sempre com o Senhor. Que perspectiva gloriosa! Será que esta vinda ele causa aflição? Você não está preparado? Infelizmente, não é compartilhado por todos esta vinda. Aqueles cujos pecados não são perdoados serão deixados para os procedimentos judiciais de Deus. O Pai ama o Filho Jesus, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículos 35 e 36. Como fica você? Salvo ou perdido? Cristo voltando hoje, você vai ou fica? O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus. Está subindo perante Deus. Está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca. Só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora falando de nós, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo, e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz, quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa. Se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de Espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, ele envia esta pessoa para o inferno,
a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, versículos, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.